Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui ao Tarô dos Anjos de Luz. Eu sou o Mensageiro da Luz e é um enorme prazer estar fazendo mais essa leitura aqui hoje para vocês. E hoje nós trazemos o seguinte tema: 10 cartas sobre a sua situação amorosa. Vamos ver aí, né, através das energias, né, das 10 primeiras cartas, né, que virarem, 5 de um baralho e 5 de outro baralho de confirmação, sobre uma situação em específica amorosa de vocês, tá bom? Então hoje, na hora que eu estiver embaralhando, né, é bacana com que vocês pensem numa situação específica, então, para que traga energia aqui ao deck, tá bom? E dentro, então, dessas energias de decks, né, temos aqui 3 opções de escolhas. Hoje é a opção de número 1 com a concha lilás, o deck de número 2 com a concha rainha e o deck de número 3 com a concha branca. Fiquem à vontade em se conectar com uma dessas 3 opções. Peço que deixem nos comentários qual dessas 3 opções vocês se conectaram, porque assim vocês apoiam esse vídeo e o canal, tá bom? Vamos lá então, vamos começar com vocês que escolheram a concha lilás. E vamos trazer então aqui primeiro as primeiras 5 cartas com o baralho da vovó cigana, Opchá. Então nesse momento eu vou pedir para que vocês pensem, vocês consulentes aqui do primeiro deck, para que vocês pensem na situação amorosa de vocês, tá bom? Vamos lá então, pensando com relação às energias dessa situação amorosa. Já caiu a carta 1, então a partir de agora eu vou embaralhar. Um, 2, 3, 4, 5. E agora vamos trazer mais 5 com o Lenormand do Vladimir como confirmação. Pensando com relação às energias de confirmação, com as cartas de confirmação dessa situação amorosa. Aqui saltaram algumas, não sei se foi 5, mas vou colocar aqui se me pegar então. 1, 2, 3, 4, 5. Então temos aqui a situação amorosa de vocês em 10 cartas, tá bom? Vamos trazer aqui agora, então vamos aqui ver, né, o que mostra dentro dessas 10 cartas, né, qual é o conteúdo aqui da troca de vocês. Bom, aqui nessa situação vem mostrando que existe, né, uma conexão bastante material, existe alguma situação aqui bastante corpórea, que às vezes, né, sim, acaba trazendo aí algumas dificuldades para vocês. Então aqui nessa situação amorosa, né, eu vejo que existe alguma coisa aqui sendo trabalhada, por conta de muitas vezes, né, nessa troca de vocês também entrar aqui alguns desejos materiais, alguma situação nesse sentido. Mas aqui existe sentimento que é o lado positivo dessa situação. Então a gente está falando aqui de uma troca que muitas vezes tem um sentimento bastante positivo. Aqui em alguns casos, não todos, mas em alguns casos a gente está falando de conexão de almas chamas, né, que é uma única alma, né, uma troca, e é natural que dentro dessas conexões tragam aí uma demanda, né, sempre trazem aí uma demanda, tanto, né, almas afins, almas gêmeas, né, como almas chamas sempre trazem uma demanda. Se for o caso de vocês, né, não é da maioria, porque é um caso bastante específico que mostra aqui, mas talvez uma pessoa ou 2 que esteja dentro dessa leitura, sim, né, mas de modo geral uma conexão muito positiva através dessa afinidade emocional. E mostra também aqui uma situação, né, onde tem sim algo sendo trabalhado nesse momento, né, algo que pode sim ser trabalhado nesse momento, que seria então com relação a talvez aí, né, a situações materiais, a questões e perspectivas materiais que se apresentam aí na troca de vocês, né, que se mostram aí na troca de vocês e que às vezes podem ser dificuldades. Então talvez aqui ter um certo direcionamento, né, ter uma forma aqui com que realmente exista um direcionamento voltado para um lado mais pessoal com relação a essas questões materiais e no momento de vocês e na troca de vocês, para que vocês possam se dedicar realmente aí a esse lado mais emocional, porque emoções aqui tem, né, aqui tem emoções, mas eu vejo uma dificuldade aqui por conta aí talvez de alguns desejos materiais, pessoais, então acontecendo dentro desse ciclo, né, então veja bem, não vejo aqui como algo, né, mal intencionado, que até as cartas mostram, né,
uma emoção bem intencionada, uma emoção positiva, mas eu acho que é válido aqui, né, pensar com relação a esse delineamento mesmo, né, esse afastamento com relação, colocar as coisas no lugar, né, colocar, né, o momento de aproveitar esse relacionamento ou essa troca num lugar e o momento das questões mais pessoais, aqui em específico para a maioria com relação a quesitos financeiros, né, deixar aí para um momento mais pessoal. Com relação à vibração aqui, né, das confirmações, mostra que assim, né, existe realmente um grande recomeço aí acontecendo na troca de vocês, alguma circunstância aí acontecendo, algum ciclo, né, novo entrando na troca de vocês, que está desenhando uma situação um pouco mais financeira mesmo. Então aqui as próprias cartas pedem para que preste atenção nisso, né, para trazer possibilidades novas dentro dessa circunstância, né. Então o que essas cartas querem dizer sobre a situação aí atual de vocês nessa troca? Que aqui existe uma interferência, eu sinto aqui uma situação de interferência com relação a um lado pessoal, a perspectivas pessoais, principalmente aqui não para a maioria, mas para a grande maioria com relação a quesitos financeiros, que às vezes acabam sendo aí uma certa dificuldade para essa troca. Eu vou dar um exemplo aqui bem banal, né, mas que talvez pode ajudar aí a clarificar um pouco melhor, né, o que as cartas estão aqui dizendo, né, que seria, por exemplo, uma pessoa que, né, tá aí numa troca com vocês, mas na hora de se dedicar um tempo com vocês, essa pessoa talvez prefere ter um tempo, né, desfrutando aí de desejos mais pessoais, né, desfrutando aí, né, de um momento, né, mais pessoal, com desejos mais pessoais, enfatizando os desejos mais pessoais, né, então isso, né, pensando numa troca pode ser uma certa dificuldade, né, não vejo aqui, né, uma energia, né, de trapaça, de falsidade, né, não vejo, porque aqui mostra uma emoção, né, positiva por vocês, mas aqui eu vejo que é necessário ou, né, realmente haver, né, um esclarecimento com relação a isso, né, e enfim, né, ou ter um delineamento mesmo, né, ter um momento, né, cada um aqui para si, né, tentar entender por que tá surgindo isso. Eu sinto aqui talvez, né, uma situação onde seja necessário, para alguns casos, um afastamento, para que possa, né, alguns desejos pessoais aí, né, aparecer mais, e para outros casos, né, só esse afastamento, né, e ter um espaço mais pessoal, né, eu vejo aqui, né, a necessidade de ter um espaço mais pessoal, alguma coisa nesse sentido, né, eu vejo que quando existe esse contato de vocês com vocês mesmos, vamos assim dizer, vocês conseguem, então, aí, né, produzir novas possibilidades, né? E pensando aqui, né, que é uma situação dos dois lados, né? Então pode ser que também existam desejos de vocês aí, né, mais pessoais que também estejam interferindo nessa circunstância. Então aqui eu vejo de modo geral, dentro dessas 10 cartas, né, como um aviso ou talvez uma energia aqui, né, mostrando algo aí, né, que seria bacana nesse momento, né, ter então essa delimitação com relação à troca de vocês, né, onde aí vocês possam fazer um acordo de cada um ter um espaço, né, um espaço para cada um vai ser bastante benéfico aqui, né, eu acho que esse seria o lado mais, né, de aprendizagem, né, o lado mais que dá para refinar nessa troca, mas o lado positivo aqui, né, eu vejo, né, aqui também conota bastante coisa positiva, tá? Eu vejo que aqui, né, mostra, né, uma situação, né, de sentimento bastante forte, né, bastante positivo. Aqui também fala, né, que ambos os lados têm aí, né, uma perspectiva financeira bastante bacana, até mesmo para isso, para que vocês possam projetar as ideias de vocês, enfim, trabalhar aí de modo geral. É bacana ter esse momento, esse espaço para cada um dos lados. E aqui eu vejo um senso de criatividade que parte talvez mais do lado de vocês, né, mais de quem tá recebendo essa mensagem, onde eu vejo uma facilidade em trazer aqui, né, novos resultados. Talvez aqui uma energia de criatividade aí dentro, né, daquilo que vocês vibram, tá bom? Então aqui, dentro da situação, né, amorosa em específico de vocês, que vocês trouxeram à mesa, essas 10 cartas conotam, então, esses movimentos, tá bom? Vou trazer aqui uma mensagem final com o Romance dos Anjos, este WhatsApp que está na tela, meu WhatsApp para consultas em particular, caso tenham interesse. Peço que deixem nos comentários como ressoou para vocês essa mensagem, se vocês gostaram. E aí vocês acabam colaborando, né, para o canal, tá bom? E para esse vídeo também. E a mensagem aqui final para vocês, com o Romance dos Anjos, diz o seguinte: codependência, ó, já tinha mostrado isso aqui, uma situação, né, com relação a isso. A codependência sempre traz uma demanda de ter espaço, né, mais pessoal. Vícios estão afetando essa vida romântica. Então aqui essa questão, né, de desejos pessoais, muitos casos aqui específicos pode ser vícios, né, pode ser
todos os tipos de vícios, tá? Tanto substâncias quanto comportamentos, né? Aqui eu vejo que tem uma energia de codependência que pode ser essa própria troca aqui, né? Não dando abertura, né, para algum dos lados. Então cria uma geração, uma vibração, né, perdão, de codependência, tá bom? Optcha, gratidão. Eu te amo, sinto muito, me perdoem, obrigado. Vamos agora para quem escolheu o deck D. Número 2. Vamos agora para quem escolheu a Concha Rainha. Vamos lá. Pensando com relação às energias dessa situação amorosa dos consulentes do segundo deck, pensando em específico nessa situação amorosa que os consulentes do segundo deck trazem à mesa. Aqui já saltou uma, né? Então, carta número 1, que é realmente a carta número 1 também do baralho, olha isso. Vamos lá. Já começou aqui, né, com uma conexão. 2, carta 3, quarta carta e quinta carta. Vamos trazer mais 5 cartas para serem 10, então, né? 10 cartas sobre a situação amorosa de vocês. Optcha, pensando com relação às energias de confirmação destas informações. Saltou, já vou cortar. Colocar aqui por cima, né? Carta 6. Gente, olha que conexão. A sexta carta também, número 6. Que incrível. Aqui a gente já sabe, né, que temos essa vibração aqui, né, de interconexão acontecendo, né? Carta 7, 8, 9 e 10. E vamos lá, então. Nada é ao acaso. Vamos ver aqui que com certeza essa tiragem aqui, né, promete no bom sentido, né? Promete trazer bons resultados por conta dessa conectividade aqui, né? Isso aqui aconteceu. Mas vamos lá então, vamos codificar essas 10 cartas aqui para vocês com relação à situação amorosa de vocês. Aqui eu vejo, né, que existe uma situação onde o que vem sendo trabalhado aqui, né, existe um movimento, né, de bastante segurança acontecendo na vida de vocês por conta de um recomeço aí que aconteceu, né? O que foi aqui tá mostrando, né, já mais uma energia de resolução, né? Na verdade, para a grande maioria aqui não é nem algo que está sendo trabalhado, né? Eu vejo aqui mais algo como se já tivesse, né, ouvido aqui, né, esse direcionamento, né, um movimento aqui, né, onde trouxe uma segurança para vocês, né, para essa troca, e vem trazendo aqui também um grande recomeço com relação a isso. Para muitos casos aqui, né, dentro desse deck, né, para a grande maioria, esse recomeço, né, o que foi? Foi um contato maior com as emoções de forma pessoal, onde trabalhou talvez uma situação que era bastante rígida. Aqui mostra que essas situações podem ser orgulho, algum pensamento muito rígido, uma não abertura, aqui em alguns casos também ciúmes, né, qualquer movimento aí que seja, né, associado a pensamentos rígidos, né, ou a perspectivas muito rígidas. Perdão, pessoal, vou beber água. Tô falando, parece que tá travando um pouco minha garganta, vou beber água pra dar uma fluida. É que é tanta energia pra falar que eu até me enrosco. Vamos lá. Então aqui mostra um movimento, né, que aconteceu nessa troca aqui, onde trouxe um recomeço em específico para a grande maioria com relação a situações aí, né, de rigidez. E isso, né, vai proporcionar para essa troca aqui, essas 10 cartas, né, em específico essa quinta carta vem falando aqui, né, que tem uma tendência aqui a existir um reencontro dentro dessa troca, né. Eu vejo que aqui houveram realmente dúvidas, né, que foram sanadas. Aqui mostra aqui, né, um dos movimentos que mostra aqui de rigidez, eu sinto 2 movimentos bastante fortes aqui, ou ciúmes, ou um pouco de insegurança, né, ou um pouco de ansiedade, né, os dois envolvem aí um pouco de dúvidas, né, um pouco dessa vibração de desconfiança com relação ao que pode acontecer.
Então temos uma mescla aqui energética, né, das pessoas, né, que no caso vocês consulentes do segundo deck, alguns casos aqui trazem, né, uma situação onde foi trabalhado, né, mais essa circunstância nesse recomeço aí, mais essa circunstância de orgulho, né, de ciúmes. Em alguns casos aqui, uma situação aqui onde foi trabalhado, né, uma própria insegurança dessa pessoa aí, né, ou dessa circunstância de modo geral, né. Mas então aqui vem mostrando as confirmações que havia, né, uma dúvida que foi transformada, né, e isso acaba trazendo um movimento. Aqui eu tô sentindo uma energia de reativação, né, que fala, né, de algo que está em movimento, fala de uma mudança que aconteceu e fala muito de recomeço com conexão. Então eu entendo aqui, né, eu leio através desse desenho energético, uma vibração aqui, né, de um recomeço, talvez, ou uma reconexão acontecendo nessa situação aqui, por conta, né, de aqui ter tido, né, acesso a mais sabedoria. Aqui tá mostrando, né, também uma situação, né, eu vejo que um processo aqui aconteceu. Um processo de evolução de conhecimento que aconteceu, que vem trazendo, então, né, mais segurança, né, vem trazendo aqui uma realidade talvez mais confortável para essa circunstância, né, aqui pensando nos dois lados, né, que essa tiragem mostra, né, pensando no lado sombra e no lado luz. Vamos começar pensando aqui o lado sombra, né, eu vejo que aqui o lado sombra é que aqui a gente tá vendo, né, algo. É que aqui tá mais positivo mesmo, né? Mas talvez o que não é, o que pode ser trabalhado aqui, né? Para alguns casos, né? Para a grande maioria daqui, né? Já foi trabalhado, mas talvez pensando, né, em entrar nesse fluxo, é realmente manter aí uma troca, né? De um posicionamento positivo, no sentido de ser aí, né? Uma troca confortável, né? Tentar aqui dentro das situações de vocês, principalmente nos casos que vão se materializar um encontro, não gerar muita demanda, não gerar muita cobrança, né? Nada que vá de encontro a esses movimentos aqui muito rígidos. Aqui talvez seria né, vamos por assim, o lado sombra, né? Vamos dizer pelo lado sombra, pela energia, né? Do que pode ser então refinado, clareado. E pensando no lado luz, né? Pensando no lado daquilo que tá bacana, né? Daquilo que já está fluindo. Aqui fala então, né, desse recomeço benéfico, né? Aqui vem conotando uma energia de um recomeço bastante benéfico, né? Que aconteceu nessa situação por conta aqui de uma evolução que houve também, né? Então aqui, ó, fala bastante em específico de alguns movimentos, né? Tanto dessa questão rígida aí sendo dissolvida, o modo como isso foi dissolvido, a grande maioria aqui foi através de uma evolução espiritual. Para alguns casos pode ser alguma teoria que chegou até essa pessoa ou até vocês, né? Lembrando que aqui é uma troca, né? Pode também, aqui a gente tá falando, né, do outro lado, mas pode também ser uma rigidez partindo de vocês. Aqui pode ser algo que, né, envolve vocês também aí numa perspectiva de maior conhecimento, de maior sabedoria, aqui de modo geral, né? Na troca de vocês, essa sabedoria, né? Esse momento mais bem espiritualizado aí se apresentando, tá bom? Então aqui, né, o que essas 10 primeiras cartas, né, vem conotando com relação a essa circunstância em específico de vocês pro deck do segundo deck, né? Que aqui existia uma rigidez que foi trabalhada, né? E existe, né, agora uma conexão, uma reconexão, como eu falei, né, com bastante força, né? Aqui tá mostrando algo que voltou, né, a ter movimento, né? Por conta de ter tido um recomeço aqui, né, com bastante conscientização, alguns casos evolução espiritual, outros casos aqui uma circunstância, né, de próprio aprendizado de vida ou teoria de vida que fez, então, que colaborou, na verdade, para esse recomeço acontecer, trazendo, então, esse âmbito mais seguro, né, e pensando numa possível orientação, então, é vocês aí, né, dentro daquilo que for possível para vocês e dentro daquilo que vocês colaboram pro outro lado, trazer, então, um âmbito, né, colaborar aí, né, pro âmbito, um ambiente aí, né, de conforto, né, sem muitas cobranças, né, principalmente, né, só reafirmando aqui, principalmente pros casos que vão, então, materializar aí um encontro, né, alguns realmente um encontro físico, outros encontros mais astral, mais energético, né, trazendo mais conectividade, mas de modo geral, isso acontecendo, tá bom? Vamos trazer aqui a mensagem final com o Romance dos Anjos. Este WhatsApp que está aqui na tela, meu WhatsApp para consultas em particular. Peço que deixem aí nos comentários se vocês gostaram dessa leitura, né? Se fez sentido para vocês. E vamos então aqui a mensagem final com o Romance dos Anjos para vocês do segundo deck, que diz o seguinte: esqueça o ex, né? Liberte aí o passado, né? Agora é hora de limpar a energia, né? Então aqui eu vejo que assim, né? Aqui tem duas situações, né? Se vocês estão trazendo
uma energia aqui, né, com relação a uma pessoa, né, do seu passado, vocês estão trazendo aqui, né, tentando reativar alguém do passado de vocês, deixa isso que se reative de uma forma natural, tá bom? Pensa aqui, né, que vocês estão limpando a energia de vocês nesse momento, né? Então, entra aqui nessa vibração, né, de um novo âmbito, né, mais confortável. Tem essa situação de vocês estarem reativando alguém aqui do passado, e tem a situação aqui também, né, que eu vejo de talvez vocês terem trazido uma situação aqui, né, a qual um ex aí de vocês, né, pode talvez estar atrapalhando essa circunstância ou sendo algo que vocês podem esquecer para trazer esse fluxo nessa troca aqui, tá bom? Então ajuste aí a sua circunstância, tá bom? Mas de modo geral aqui eu vejo que é uma circunstância que pede que o passado fique para trás, que toda a rigidez fique para trás, para que um movimento mais leve, então, possa chegar nessa troca, tá bom? Seja aí vocês reativando realmente alguém, né, diretamente um ex do passado, né? Ou se vocês estão pensando num ex do passado, ou alguém numa situação aí do passado que está interferindo essa troca que vocês trouxeram aqui do agora, tá bom? Optá, gratidão, eu te amo, sinto muito, me perdoem, obrigado. E vamos agora para quem escolheu. O deck o deck número 3 com a concha branca. Vou beber água. E a mensagem final para vocês. A mensagem final para vocês, olha eu, gente, já tô doido aqui nessas leituras, né? É o deck final, né? Não a mensagem final. E começando então aqui com as primeiras 5 cartas. A gente vai trazer 10, né? Depois as outras 5 ali. Pensando com relação às energias dessa circunstância amorosa, qual os consulentes do terceiro deck trazem à mesa. Pensando na vibração. Ó, aqui já saltou a carta da aliança. Primeira carta, eu vou então aqui cortar, né? 1, 2, 3, 4, 5. Pensando com relação às energias de confirmação, ó, aqui já saltou. 6. 7. 8. 9. 10. Vamos lá. Perdão. Vamos lá então. Aqui vem mostrando, né, com essa primeira linhagem, né, com essa primeira linha aqui, né, com as 5 primeiras cartas, né, aqui termina com carta, aqui a quinta carta com o número 5 também, né, conexão energética aqui. Então vamos lá, ó. Aqui vem falando assim, né, que nessa situação amorosa, né, existe uma grande conexão, né, na troca de vocês, por conta aqui, né, de 2 movimentos. Eu vejo que tanto, né, vocês, quanto essa pessoa, tem um encontro de ideais. Esse seria um primeiro movimento. E um segundo movimento aqui, eu vejo uma afinidade em sonhos. Então aqui vem mostrando que nessa conexão de vocês, existe aí um ideal que vocês têm com relação à imagem de relacionamento que essa pessoa corresponde a isso. Vocês provavelmente também mostram isso, porque aqui tá mostrando, né, a conexão. Vocês provavelmente também representem essa imagem aí pra essa pessoa, né? E além disso, aqui o segundo movimento que mostra é que existe uma projeção aqui de sonhos muito parecida, né? Esteja atento com relação a isso, estejam atentos com relação a isso, porque através dessa conversa com relação àquilo que vocês têm como desejos, né, de longo prazo, é o que vai criar aqui, né, uma troca bastante espiritual para vocês, né, uma conversa bastante espirituosa para vocês. Então talvez aqui, né, eu vejo que aqui talvez tenha uma intenção, porque tá trazendo uma resposta muito específica. Vocês aqui do terceiro deck talvez tenham intencionado aí, né,
uma pergunta, um questionamento, talvez em como é possível trazer uma certa resolução para essa troca, ou trazer aqui, né, um movimento mais bem espiritualizado para essa troca. E essa tiragem vem aqui respondendo para vocês que o modo como vocês podem trazer essa melhoria seria então através, né, de conversas aí, né, onde o conteúdo dessa conversa realmente é então com relação a desejos, sonhos de longo prazo, trazendo esse enredo, né, vamos assim dizer, né, trazer esse direcionamento para as conversas de vocês, vai fazer aí com que, né, dentro dessa troca, né, essa projeção que vocês têm que é parecida, apareça, né, ainda mais, né, pensando, né, nessa troca de vocês que aqui pode ser até simultânea para alguns casos, né, e isso vai ficar cada vez mais claro, e isso vai criando, então, uma troca, uma afinidade bastante energética, né, e aqui as cartas de confirmação vêm dizendo que assim, ó, sim, nessa troca tem boas novas vindo, né, vem algo bastante positivo aqui, né, com relação às emoções, né, dos seres que envolvem essa troca, né, no caso de você, o ser de luz que você trouxe a esta mesa, né? Não apenas de vocês, né? Não apenas, né, nessa troca de vocês, mas também familiares, as pessoas, amigos, colegas, enfim, pessoas aí que envolvem vocês. Olha que bacana, né? Bastante específico. Eu não lembro, né? Assim, não vou dizer nunca, né, porque são muitas leituras, mas eu não lembro, né, de trazer alguma questão, assim, em específico com relação a esse tipo aqui de questão mais social, né, interação com outras pessoas no sentido como mostrou aqui, tá bom? Então, o que vem mostrando aqui, né, nessas 10 cartas aí com relação a essa situação de vocês, né, que vocês têm uma afinidade aqui, né, muito, muito bacana com relação a ideais, desde a troca de vocês até aquilo que vocês esperam, e aqui surge, né, uma possível orientação, para alguns casos uma resposta de melhoria, né, de refinamento, que é então trazer conversas, né, quando for possível, né, quando houver aqui um encontro, né, quando houver realmente a possibilidade de conversas, né, profundas, trazer mais esse enredo, mais esse conteúdo voltado para aquilo que vocês querem, voltado então para esses sonhos, voltado para essa afinidade aí que já existe nessa troca de vocês. Eu vejo que até a conexão de vocês tem, né, por conta, né, eu vejo que existe essa troca por conta mesmo dessa afinidade aí, né? Então usar isso a favor de vocês seria uma possibilidade, né? Quando, logicamente, né, isso aqui fazer sentido, né? Porque é importante eu falar isso porque são vários casos, né? Pode ser que aqui existam casos também, né, de uma conexão forte, mas que não necessariamente nesse momento é possível ter essa conversa, né? Mas quando essa conversa for se materializar, quando for existir esse espaço, né, de conversa, trazer então, né, talvez conversas aí mais com esse ambiente aí, né, com esse, vamos dizer assim, com esse segmento aí, né, mais voltado, né, para conversas mesmo com relação àquilo que vocês querem, desde desejos específicos, né, com relação a desejos mais de longo prazo. Vocês vão perceber o quanto vai trazer mais afinidade aí nessa troca que já é, né, muito profunda. E eu vejo que dentro disso, né, já que existe aqui essa conexão, já que existe esse encontro de ideais, né, traz uma luz muito forte, né, que tem uma tendência de melhoria também, né, que fala, né, sim, de uma previsão, né, uma tendência energética de melhoria, que envolve a melhoria de sentimentos e a melhoria das pessoas ao redor, né, isso eu achei bastante específico, né, e pelo menos pra mim aqui parece a primeira vez que eu vejo isso, né, mostrando aí, né, o quanto, né, essa conexão também ajuda familiares, colegas, amigos, enfim, né, dessa maneira, tá bom? Bastante específico esse direcionamento aqui. Então essas 10 primeiras cartas aqui conotam uma situação, né, que tem uma conexão, tem um encontro aqui de ideais bastante específico, né? Isso, né, pode ser usado a favor de vocês, né? Um outro ponto aqui que mostra é o quanto, né, esse encontro pode ser usado, né, a benefício de vocês, né, a favor de vocês. E então, deste modo, né, deixar que essa conexão, deixar que essa tendência aqui realmente, né, venha à tona. Já tem uma tendência aqui positiva, mas vocês podem ser aí colaborativos, né, no sentido, então, de trazer, tanto, começando por até uma perspectiva pessoal aqui, né, só trazendo um adendo que vocês podem começar pessoalmente, né, entrando em contato com os desejos de vocês, pensando aí, né, então, intencionando em como isso pode respingar nessa troca, né. E aqui então as confirmações dizem, né, o quanto, se vocês conseguirem trazer esse ponto de paz através desse encontro de ideais, né, o quanto isso é benéfico tanto para a emoção de vocês, quanto para os sentimentos das pessoas que estão aí ao redor de vocês, né, vivenciando a rotina, enfim, o movimento dessa troca aqui de modo geral, tá bom? Vamos trazer aqui energias de confirmação final com o Romance dos Anjos. Este WhatsApp que está aqui é meu WhatsApp para consultas em particular, caso tenham interesse.
Peço que deixe nos comentários, né, se fez sentido, em que ponto ressoou essa mensagem. E a mensagem final hoje para vocês diz o seguinte, eu adoro esse card, né, do Romance dos Anjos, que diz o seguinte: vocês do deck de número 3 merecem o amor, vocês são amáveis, né? Então aqui, né, já veio mostrando uma situação, né, onde vocês estão, né, que tendo uma tendência, né, a viver uma situação amorosa bastante positiva e que inclusive as pessoas ao redor de vocês também vão ser contempladas por isso. E aqui, né, a confirmação final é por conta de que de fato vocês aí talvez tenham uma evolução espiritual, né, ou uma abertura espiritual realmente para viver aí, né, uma linda história de amor. Então aqui confirma para vocês, como o Romance dos Anjos, que vocês merecem o amor, porque vocês são pessoas aí amáveis, né? São pessoas que conseguem trazer esse ponto de equilíbrio, conseguem trazer aqui, né, essa paz interior. Então, por que não aplicar isso aqui nessa situação também, quando houver necessidade e quando fizer sentido, tá bom? Optcha, gratidão, eu te amo, sinto muito, me perdoem. Obrigado, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima leitura.